Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Segunda-feira, hoje que é dia de Nossa Senhora das Vitórias, padroeira do Vasco da Gama, que possa guiar o Vasco da Gama aí pelo caminho da Série A. E é o seguinte, rapaziada, vamos falar muito aí sobre as categorias de base. Ontem o nosso sub-20 nos deixou orgulhosos novamente. Vamos falar aqui sobre o jogo do Vascão da Gama na quinta-feira contra o CSA lá em Alagoas. O CSA desesperado. Vamos falar sobre a situação aí da renovação de contrato de jogadores hiper importantes para o elenco do Vasco da Gama, já pensando para 2023, situação aí de reforços e o novo treinador. Então, atenção que a gente vai dar uma atualizada em tudo aí para os amigos. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bem, meus amigos, vamos começar aqui pelas categorias de base do Vasco da Gama. Ontem o nosso sub-20 passou o trator por cima do Palmeiras. O jogo foi 1-0 em São Januário. O gol feito aí pelo GB. E olha, o jogo é referente às quartas de finais do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco joga na próxima quinta lá no Allianz Parque com a vantagem aí do empate. E a gente não pode dar mole aí. O jogo acontece às 15h30. Bom, meus amigos, agora falando do time profissional do Vascão da Gama, após vencer aí a Tombense por 3-1, o Vasco se reapresenta hoje visando o jogo da próxima quinta-feira lá no Rei Pelé, em Alagoas, contra o CSA. E, meus amigos, é o seguinte, o Vasco está numa tranquilidade, o Vasco conseguiu dar aquele suspiro, o Vasco, na minha opinião, já subiu para a Série A e tem que pensar no planejamento para 2023 aí na Série A. E é o seguinte, a gente vai ter aí desfalque para essa partida. O Quinteiro está suspenso devido ao terceiro cartão amarelo. Até aí sem problema nenhum, porque a gente vai colocar o Danilo Boza, ele vai dar conta do recado. Agora, a gente tem um problema para resolver aí essa semana, a lesão do Marlon Gomes. O Marlon Gomes vai fazer exames médicos aí, a tendência é que ele seja poupado e que não viaje aí para Alagoas, né? Então a gente estima melhoras aí, estamos orando para saber aí o resultado, que seja um resultado positivo aí para o Marlon Gomes, que não seja nenhuma lesão aí substancial. Bom, o Vasco está aí na quarta colocação com 8 pontos aí de vantagem para o quinto colocado. Conforme eu falei para vocês, 73% de chance aí de subir, enquanto o CSA vai para esse jogo aí desesperado na zona do rebaixamento, na 18ª colocação. Meus amigos, essa semana é uma semana decisiva aí fora de campo, porque o Vasco não quer deixar para a última hora. O Vasco tem situações aí de contratos importantes terminando agora em dezembro.
como é o caso aí do Thiago Rodrigues e do Yuri Lara, que podem assinar já pré-contrato. Então o Vasco aí se reunindo aí com os representantes desses atletas aí, sem esquecer a situação do Andrei Santos, que não é fácil essa renovação. Vai ser um verdadeiro leilão aí para poder ficar com esse jogador. O jogador está em alta, deixaram para a última hora para fazer essa renovação de contrato. A renovação de contrato aí do Andrei vai até o mês de maio, né? O contrato dele até maio do ano que vem. Então tem que resolver isso o mais rápido possível para a gente não perder esse jogador aí de graça aí. Melhor jogador hoje do Vasco da Gama. Situação aí envolvendo aí reforços, tá? A gente contratou Alex Teixeira, Fábio Gomes, Paulo Vitor, Tubarão, Matheus Ribeiro e a gente vai parar por aí. Hoje é o último dia de janela aí e eu acho que o Vasco não vai surpreender, não vai trazer reforços. Lembrando que o Gustavo Maia é um jogador aí que estava nos planos do Vasco da Gama, mas oficialmente ontem o Vasco desistiu da contratação do atleta. A documentação não chegou aí a tempo, o Barcelona não mandou. Inclusive, o Vasco não teria gostado aí da atitude do Barcelona. Bom, ontem se falou aí de Anderson Talisca no Vasco da Gama. Uma especulação totalmente descabida. Não sei de onde tiraram Anderson Talisca. O jogador está muito bem lá no mundo árabe, tem o contrato aí longo aí e claro que não vai acertar com o Vasco de hoje para amanhã. Então, especulação, nome ventilado aí que provavelmente não vai acontecer. É para título de informação sobre a situação do técnico Emílio Faro. Continua treinador do Vasco da Gama, pelo menos até para esta partida contra o CSA. Após o jogo do CSA, o Vasco vai ter 10 dias de intervalo para a próxima partida. E o Vasco vai aproveitar esse vácuo para poder fazer a contratação do treinador. O Emílio Faro aí, ele não quer permanecer e a 777 Partners entende que o planejamento de 2023 tem que começar já em 2022 e assim está certo. O nome do Renato Gaúcho ganhou muita força ontem, muita mesmo, porque estava entre Renato Gaúcho e o Guto Ferreira. O Guto assinou contrato aí com o Coxa, com o Coritiba, né? Então o caminho ficou livre aí para o Renato Gaúcho. A 777 Partners, segundo os jornalistas aí, quer um nome de peso. Laureano, todo dia aí é um nome diferente. Não depende da gente, a empresa está tratando aí de simplesmente fazer o anúncio e o mais importante é acertar a situação. Então o Renato é o favorito aí para essa situação. Muito se falou do Gustavo Morigno, não acredito que vá acontecer, certo? Então, meus amigos, essas foram as notícias do Vascão da Gama. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!